Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos nesse vídeo. Acompanhe comigo, eu vou responder 4 perguntas aqui. E mesmo que não seja sua dúvida, venha conhecer um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu vou dizer aqui. Então, dentro dessas 4 perguntas, primeiro, né, o porquê eu estive sumida do canal, o porquê eu me mudei da nossa casa, o que eu estive fazendo nesse tempo que eu parei de gravar e por que eu voltei a morar aqui na roça. Então, fiquem no vídeo desde já. Se você gostar, deixe o seu like, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que eu postar aqui. E é isso. Venha fazer parte dessa família e assista o vídeo sem muita enrolação. Bom, o vídeo de hoje vai ser respondendo algumas perguntas que eu recebi nas minhas redes sociais, que pode ser dúvida de muitas pessoas que estão chegando novas por aqui, tá bom? Então vamos lá para a primeira pergunta. Por que eu sumi do canal? Então, para quem não sabe, eu tenho esse canal já tem um bom tempo, alguns anos aí. O primeiro vídeo que tem meu aqui no canal é eu e minhas amigas cantando na escola. Então esse vídeo é muito antigo, então é na época que eu ainda estudava. Só que antes dele já tinha vídeos. Alguns eu apaguei, que é vídeo muito antigo. E então é isso, uns anos aí. Mas eu comecei a gravar assim mais constantemente depois que eu comecei a namorar. Então eu comecei a gravar vídeo de cabelo, né? Vídeo me maquiando. E quando a gente conquistou o nosso lote, eu trouxe aqui pra vocês o vídeo da nossa construção, de tudo no início, como é que era. Então, se você ainda não assistiu, é novo por aqui agora, vá lá dar uma olhadinha. São vídeos muito legais que quando eu assisto eu me emociono, né? Porque o intuito aqui é gravar para poder registrar esses momentos. Mas eu também quero fazer disso aqui uma profissão. Então eu gravava vídeos do lote aqui, gravava quando a gente vinha pra cá, desde o início da construção, quando fez a terraplanagem, tudo mais, quando começou a levantar as paredes. E foi, assim, uma época muito boa, a qual quando eu assisto os vídeos, eu me emociono, porque realmente só Deus, eu e o meu esposo e um irmão meu sabe o que a gente passou aqui. Vários dias trabalhando debaixo de sol, virando massa, eu também botava a mão na massa. Nos vídeos eu não registro tanto isso porque sou eu que gravo. Então eu não tinha tripé, não tinha nada, meu celular a qualidade era ruim, portanto que alguns vídeos a qualidade tá bem ruinzinha, sabe? Porque eu usava o que eu tinha no momento. Não que agora eu tenha um celular ótimo, né? Mas o que tá aqui, que eu tenho agora, é bem melhor do que o que eu tinha antigamente e a qualidade do vídeo é bem melhor comparado. Então eu vinha gravei assim, quando me casei no civil, né? Eu gravei esse momento, a gente indo também, né, pra nossa lua de mel, foi muito especial. E então, desde lá eu venho gravando vídeos, registrando tudo aqui. E é um prazer fazer isso. Com o tempo, várias coisas na nossa vida foram acontecendo e eu acabei parando de gravar. Muita coisa boa aconteceu, Deus nos abençoou muito, muito, muito nesse tempo que a gente teve, na verdade, que eu parei aqui de gravar pro canal. Eu trabalhava num supermercado, eu era balconista, e só que assim, a distância atrapalhava um pouco, porque acabava que eu tava pagando para trabalhar, por conta da locomoção que eu tinha que fazer, né? A distância era muito grande e também tinha toda a burocracia, tipo, meu esposo ter que ir me buscar, depois voltar, ir trabalhar. E, tipo assim, era um vai e vem de automóvel e gasolina, né? Gasta bastante. Então, nós tentamos, conversamos e, na verdade, sempre o meu esposo conversava comigo que queria que eu trabalhasse com algo que fosse pra mim, sabe? E que eu não tivesse tanto tempo fora de casa, assim, como era, porque eu saía de casa, eu trabalhava no período da tarde e ia até 9 horas da noite. Aí até eu chegar em casa já era 10 horas, aí até arrumar as coisas, a gente ia dormir muito tarde e era mó rolê. Até que apareceu uma oportunidade pra gente assumir um açaí. E a gente sempre teve esse sonho de ter uma açaiteria. Meu esposo conseguiu
Conseguimos assumir um ponto de açaí que já estava em andamento, então foi muito bom, tinha bastante clientes, já tava assim. E aí, com a gente chegando também, começou a vir mais clientes, porque, assim, querendo ou não, essa experiência que eu tive com o público ajuda bastante, né? De atendimento ao público. Então, assim, graças a Deus, isso é um ponto forte que eu tenho, né? Atendimento ao público. Todas as pessoas que chegam até a mim gostam bastante do meu atendimento, da forma como eu atendo. E isso Aí nessa transição de eu sair desse serviço, porque eu tive que pedir pra sair, né? Então eu saí desse serviço e coincidiu que apareceu essa oportunidade. Por isso que eu falo que a gente foi muito, muito, muito abençoado. Então, eu cumpri um mês de aviso, então esse um mês o açaí já estava funcionando. E aí... Só que eu pedi pra sair antes disso acontecer, né? Só que aí na hora que eu já tava cumprindo um aviso, a gente já conseguiu. E aí ficou lá uma pessoa, né, trabalhando, até que eu pudesse estar lá no local. Então, eu cumpri, né, o aviso, tudo certinho. E depois fui pra loja. E nesse período, a minha avó faleceu. Pra quem não sabe, eu morei uma época com a minha avó, na verdade, várias épocas, né, da minha vida, mas em especial na época que eu comecei a namorar. Então eu fiquei com ela, se eu não me engano, não sei se foi 1 ano ou 6 meses, alguma coisa do tipo assim. E aí, depois, né, eu não morei mais com ela, mas ela adoeceu. Isso eu já tava casada e tal. Mas ela adoeceu e acabou falecendo. Então, a gente também já tava vendo a possibilidade da gente ir pra cidade, né? Só que tava difícil achar casa pra alugar e tudo mais. Então, apareceu a oportunidade da gente tomar conta do apartamento que até então era da minha avó. Que faleceu, no caso, né? Então, ficou pros meus tios e tudo mais. Então, acabou que eu e meu esposo, a gente ficou lá no período de quase 2 anos e pouco, mais ou menos, que foi até recentemente, quando eu voltei pra cá. Então, esse é o motivo de eu voltar, né? Então, a gente ficou lá nesse período. E aí, com açaí, com o ponto de açaí, a gente ficou num período de... Não sei se chegou a ser 1 ano, 8 meses, alguma coisa do tipo assim. Mas a gente não ficou lá muito tempo, porque a gente passou o ponto pra frente. Porque o meu esposo, ele trabalha à noite, e o ponto, como ele tinha bastante demanda, eu precisava de mais pessoas para me ajudar. E tava difícil encontrar motoqueiro, pessoas para estar trabalhando no final de semana, ainda mais por ser freelance, então era muito mais complicado. Então a gente achou melhor, né? E também a gente achou melhor trabalhar em casa. Então, o que eu fiz? A gente passou o ponto, vendeu o ponto com os clientes e tudo. E aí eu abri um novo nome, né, de açaí, e conquistei novos clientes nas plataformas e pelo WhatsApp também. O meu forte mais era o WhatsApp, mas a plataforma por si só, né, tipo a iFome, iFood, elas vendem por si só. Mas eu gostava de ter o cliente ali, aquele relacionamento de estar direto ali com o cliente, de conquistar e de fazer com que ele voltasse novamente. Então, era isso que eu mais gostava. E aí, deixa eu ver, foi fevereiro, março. Até janeiro, mais ou menos, eu ainda tava com açaí, né, desse ano. Então, eu fiquei aí mais 1 ano com açaí em delivery. Aí eu só apenas entregava, entendeu? E aí, no começo, meu esposo que fazia as entregas. Mas, só que ele não trabalhava só comigo. Ele também fazia Uber, né? E também trabalhava à noite, que é no emprego fixo que ele tem. Então, tipo assim, ficava muito puxado pra ele. Até que eu e meu irmão fizemos uma sociedade, tipo assim, dele fazer as entregas comigo. E aí, meu irmão passou a entregar comigo. Só que aí passou um tempo, meu irmão também parou de entregar pra mim. E aí,
ficou mais complicado. Porque nesse período que o meu irmão começou a rodar pra mim, o meu esposo vendeu a moto dele. E aí a gente ficou só com um carro. Com isso, eu meio que fiquei na mão quando meu irmão não rodava comigo mais. Porque, né? Enfim. E aí, o meu esposo começou a entregar de carro. Só que de carro gasta mais. E a gente, sim, sempre teve em mente aquele negócio, né? Vender pela rotatividade, não pelo preço. O nosso açaí sempre foi de muita qualidade. Então, eu tenho um monte de comentários aqui que os meus clientes amavam o nosso açaí, né? Tipo, todo mundo, né, que conhecia o nosso açaí, sim, gostava bastante. Eu consegui conquistar bastante clientes fiéis, sabe? Então, sempre prezei fazer as coisas com qualidade. E aí, meu esposo começou a entregar de carro. Só que, como eu tô explicando, né, de carro gasta mais gasolina. E aí, como eu já tinha os clientes bem fidelizados, para aumentar o preço, ficou um pouco complicado, porque eles já estavam acostumados com o preço. E vender mais caro não compensava. Então, a gente fidelizou, né, alguns clientes que já eram... E parei de entregar pelos aplicativos, porque ficava mais complicado. Então, eu fiquei só com os clientes que já eram fiéis pelo WhatsApp. Então, toda vez que eles pediam, eu tinha ali o açaí para poder estar entregando. Até que chegou em fevereiro, janeiro, fevereiro, por ali, a gente encerrou as atividades. E com isso, muitas pessoas ficaram tristes, né? Porque amavam o nosso açaí, falavam comigo. Eu tenho vários registros, eu vou deixar alguns aqui para vocês verem, que amam o meu açaí, que era o melhor da cidade e tudo mais. Mas assim, eu sempre falo, não é pelo produto em si, mas sim pelo atendimento, sabe? Porque eu buscava atender a necessidade daquele cliente em específico. Ei, amor, que pena. Mas se for para ser bom para você e para o seu marido, é isso que importa, né? Tô aqui na torcida para que dê tudo certo, viu? Você não tem nada que agradecer, não. Afinal de contas, você prestou excelente serviço, por isso que eu sempre preferi você a qualquer outro lugar. Viu, amor? Tô torcendo por você, vai dar tudo certo. E a hora que for a hora de você ter um espaço bacana, isso vai acontecer. E aí você me deixa por dentro, não me deixa por fora dessa, não. Viu? Eu gosto muito de você. Parece que você é uma pessoa que já tava assim, até na minha vida. Então, nós decidimos mudar, né, voltar aqui pra roça, porque nós temos planos pra cá e é mais fácil, a gente cuida das coisas, finalizar a casa também, porque ela ainda não está acabada, né. Como vocês puderam ver no vídeo anterior da mudança aí, tem muita coisa pra fazer, então, tipo assim, a gente estando aqui é muito mais fácil, sabe? Porque até a gente se locomover da cidade pra cá, pra mexer, então a gente chegou num ponto que a gente pode, né, e quer estar aqui. E nesse tempo que nós estamos aqui, eu tenho aprendido muito, sabe? Às vezes a gente esquece das bênçãos que Deus nos dá, sabe? E como Deus é bom conosco, sabe? E estar na roça aqui agora, vivendo esse momento agora, eu tenho tido uma gratidão no meu coração, sabe? De agradecer realmente a Deus pelos mínimos detalhes. Eu olho pra casa pro que a gente construiu, sabe? Ter zelo pelas coisas que a gente tem é muito bom, sabe? Cuidar, igual vocês viram no vídeo aí, eu não consigo gravar, tipo, eu pegando o mato, colocando o negócio, retirando, mas assim, o pouco que eu consigo gravar, eu acho que dá pra vocês verem a mudança. Então, a gente colocar a mão na massa, eu capino, o meu marido arrumou a porteira, ele também capinou, e muito. Então, tipo assim, é muito bom, sabe, nós dois juntos, cuidando do que Deus nos deu. E assim, esse é um dos motivos pelo qual eu parei de gravar, né? Aconteceu tudo isso. E foi o motivo também, né, de eu voltar pra roça. Isso é até uma das perguntas que a gente fez nesse tempo, né? Me perguntaram que eu fiz nesse tempo. O que me fez mudar da nossa casa também, eu respondi. Por que eu sumi do canal e o porquê voltamos pra chácara. Então eu meio que resumi tudo numa história só, né? Então foi isso.
Nós estamos aqui morando na roça novamente, nós temos planos, né? Nosso plano, eu vou contar para vocês, mas mais pra frente, na hora que der tudo certo, graças a Deus, já deu tudo certo. Mas assim, eu quero externar a minha gratidão a Deus por ter conquistado o que a gente conquistou, por estar onde nós estamos. E é super importante na nossa vida sermos gratos a Deus, gratos às pessoas que ajudou a gente, sabe? Isso aí é uma forma de honrar, né? De agradecer. Sim, resumidamente, mais eu e meu esposo, sabe? Nós, desde quando a gente decidiu ficar juntos, graças a Deus nós somos muito unidos nisso, sabe? No que nós queremos. Então, aos poucos vamos conquistando. Nós não viemos de família rica, nós não temos herança para poder fazer as coisas acontecerem rápido. Então, nós estamos trabalhando de pouco em pouco e Deus nos abençoando, sabe? Confiando na bondade e na misericórdia do Senhor Jesus, que renova cada amanhecer, né? Então, é isso, gente. Espero bastante que vocês tenham gostado, né? E que eu tenha esclarecido dúvidas de vocês, que possa surgir, né? Às vezes vocês chegam aqui para assistir um vídeo e falam, mas o que tá acontecendo? Quem que é essa pessoa? Então, eu me chamo Elaine Cavalcante. Já tem um tempinho aqui no canal mostrando, né, as coisas, a nossa construção, a aquisição do nosso lote e tudo mais. Então, a gente colocou piscina aqui também, né? Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. E então, maratona os vídeos aí, me ajuda a crescer no canal. E é isso, meu muito obrigada. Sem mais enrolação, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!